O céu começa em você. A sabedoria dos padres do deserto para hoje. Introdução. Há pouco tempo atrás, enquanto lia uma revista de um banco austríaco, não foi pouca a minha admiração por ter o autor do artigo principal, que versava sobre problemas de administração de empresa, começado a narrativa com a história de um monge. É notório que hoje, às vezes, diretores de empresa encontrem auxílio para suas vidas e suas atividades em singulares e encantadores apotegmas, isto é, palavras dos patriarcas e sentenças dos monges incluídas em pequenas narrativas. Se até alguns anos atrás ainda era moderno citar caons budistas, hoje em dia se começa a redescobrir as sabedorias dos padres do deserto. Psicólogos interessam-se atualmente por aprender a lidar e a observar as experiências dos primeiros monges, os seus métodos e os seus pensamentos e sentimentos. O que eles conseguem perceber é que não se fala aí meramente sobre os homens e sobre Deus, mas que suas palavras provêm de um sincero autoconhecimento e de uma verdadeira e real experiência de Deus. Seria muito salutar para a Igreja se ela estivesse atualmente em contato com as antigas fontes de sua espiritualidade. Esta seria, naturalmente, uma resposta melhor à ansiedade espiritual do que uma teologia moralizante. Teologia esta que tem predominado durante os 2 últimos séculos. A espiritualidade dos primeiros monges é mistagógica, ou seja, ela conduz para dentro do mistério de Deus e do homem. E como a antiga medicina viu na dietética, que era a doutrina da vida saudável, sua principal tarefa, é também desse modo que os monges compreendem seu segmento na ascese e na espiritualidade, como sendo uma introdução na arte da vida saudável. Neste livro, busca-se explorar a rica fonte da espiritualidade, segundo o modo como ela foi vivida pelos primeiros monges por volta dos anos 300 a 600 depois de Cristo. Quando pelo ano 270, Antão tinha seus 20 anos, participando de uma liturgia, ouviu as palavras de Jesus. Vai, vende tudo o que tens, distribui o dinheiro aos pobres e terás um tesouro duradouro no céu. Então, vem e segue-me. Marcos 10, 21. Estas palavras atingiram o jovem em seu coração. Ele vende sua herança e se retira para o deserto. Primeiro ele se tranca em um castelo abandonado, não mantendo qualquer contato com o mundo. Ali está ele só com Deus. Todavia, não é somente a Deus que ele encontra, pois encontra-se também consigo mesmo. É então que ele sente o tumulto do seu interior e é confrontado com sua própria sombra. As pessoas que passam diante do castelo ouvem uma luta barulhenta. Trata-se de uma luta demoníaca. A disputa com as forças do inconsciente, as quais se comportam como animais selvagens. Os demônios lançam-se sobre Antão em ruidosa gritaria, mas ele resiste. Confiando no auxílio de Deus, ele resiste à luta e persiste. E quando as pessoas arrombam o seu castelo, vem-lhes ao seu encontro um homem iniciado em profundo mistério e apaixonado por Deus. E é assim que ele é caracterizado por Atanásio em sua célebre biografia. Límpida era a constituição de sua alma. Ele nem se tornou carrancudo por meio do mau humor, nem dava vazão à sua alegria, como também não precisou lutar com o riso e a timidez.
Ao ver a multidão, não ficava perturbado, e quando tantas pessoas o saudavam, ele não se alegrava, mas ficava perfeitamente igual em si mesmo, como alguém que a razão governa e que se encontra em seu estado natural. O Senhor curou por meio dele muitos daqueles que estavam presentes ali e sofriam no corpo, e purificou outros tantos dos demônios. O Senhor dava a Antão uma graça através de suas palavras, de maneira que consolava muitos aflitos e reconciliava entre si muitos que estavam em conflito. Atanásio, vide antes 705. A partir desse momento, Antão retira-se ainda mais profundamente para o deserto. Porém, mesmo ali, ele não permanece só. Seu exemplo faz escola. Por volta do ano 300, é possível encontrar eremitas em todos os lugares no deserto. Muitos deles são discípulos de Antão. Outros ainda tornaram-se monges, mesmo não dependendo dele. A ansiedade de buscar a Deus na solidão, e como monge, era evidentemente, nessa época, algo tão marcante, que surgiram celas por toda a região. Estas celas dos monges mantinham uma certa distância umas das outras. Era o tempo em que o cristianismo tornara-se a religião do Estado, e a força da fé já esmorecera. Foi também nessa época que os monges quiseram viver mais radicalmente o seguimento de Cristo como mártires e como testemunhas da fé. E foi assim que surgiu o movimento monástico nos mais variados lugares. Este movimento tinha suas raízes nos círculos ascéticos dos primeiros cristãos. A igreja primitiva estava toda ela tão desligada do mundo que se poderia mesmo dizer que nessa época praticamente todas as pessoas eram monges. No século II, os ascetas formaram núcleos de comunidades em torno dos quais os fiéis se agrupavam, a fim de resistir à hostil atmosfera do Império Romano em que viviam como cristãos. Mas é somente lá pelo ano 300 que o movimento monástico ganha expressão. Os monges fixam residência simultaneamente em diferentes lugares, primeiro em regiões inabitadas e posteriormente no deserto. Os cientistas discordam entre si sobre a origem do monaquismo. E é evidente que não há somente origens cristãs, como também não é somente a Bíblia que chama ao monaquismo. O monaquismo é um movimento humano universal que se pode ser constatado em todas as religiões. Há uma ansiedade originária no homem de poder unir-se a Deus, vivendo unicamente para Ele e preparando-se através da ascese e da renúncia espiritual ao mundo para a visão de Deus. Os monges cristãos perseguiam esta ansiedade. Eles, porém, já interpretavam esta ansiedade a partir da Bíblia e encontravam nela a fundamentação para o seu radical seguimento de Cristo. Neste processo, também tiveram influência as representações da filosofia grega. Muitos pensamentos e práticas dos monges assemelham-se aos dos pitagóricos, por exemplo. O nexo da ascese com a mística da visão de Deus é tipicamente grego. O vocabulário ascético tem sua origem em grande parte na linguagem da filosofia popular helenista. Eusi Usprung 292. E é dele que derivam palavras tais como ascese, anacorese, o retirar-se do mundo, monge, monachos, isto é, aquele que se isola, kainobion, comunidade de monges, e outras tantas mais.
Por volta do ano 300, numerosos monges vindos de todas as partes se retiraram para o deserto. Era ali que eles trabalhavam e rezavam durante todo o dia. Jejuavam e se superavam ao mesmo tempo na ascese. Não foram eles que descobriram a ascese, mas assimilaram em suas práticas o que encontravam em movimentos de outras religiões. Pois, sem o conhecimento da prática ascética, sua vida solitária no deserto teria terminado num fracasso psicológico e numa loucura. Os monges assimilaram a sabedoria e a experiência que os ascetas anteriormente tinham reunido das mais diversas religiões e dos círculos filosóficos. Somente assim é que eles puderam aceitar que passassem sua vida em constante solidão e vigilância, como também puderam estar dispostos a uma contínua busca de Deus. Desse modo, eles adquiriram um grande conhecimento sobre a natureza humana e uma real impressão de Deus. Os padres monásticos tornaram-se os psicólogos dessa época, pois é na solidão que eles observam rigorosamente seus pensamentos e seus sentimentos. E aos domingos, quando se reuniam e celebravam a Eucaristia, conversavam com o seu Abbas, quer dizer, seu pai espiritual, de modo que sua luta ascética não tomasse um rumo errado. Eles conversavam sobre seus pensamentos e seus sentimentos, sobre seus hábitos e seu caminho para Deus. Foi desse modo que surgiu a assim chamada confissão monástica, na qual não se tratava em primeiro lugar do perdão dos pecados, mas o que estava em jogo era o acompanhamento espiritual, a direção da alma. Era uma forma originária do diálogo terapêutico, do modo como tem sido desenvolvido pela psicologia moderna. Em todo caso, um grande número de homens peregrinavam das cidades, até mesmo do além-mar, de Roma, ao encontro dos eremitas, que se haviam retirado do mundo para lhes pedir conselho. Do mesmo modo que hoje em dia, grande número de pessoas que buscam a verdade peregrinam aos gurus da Índia, assim também nessa época pessoas de todos os recantos locomoviam-se para o deserto do Egito. Elas percebiam evidentemente que ali moravam homens que compreendiam algo do ser humano e falavam de um modo autêntico a respeito de Deus, por terem-no experimentado verdadeiramente. No ano 323, Pai Pacômio fundou um mosteiro perto de Tabenise, região norte do deserto egípcio. Quando os eremitas ainda se encontravam sob um regime de organização bastante difuso, Pacômio fundou ali uma primeira comunidade de monges, a qual ele nitidamente estruturou. Formaram-se assim grandes mosteiros, com mais de 1000 monges, e rigidamente organizados, que se tornaram exemplos para todos os mosteiros que então foram surgindo gradativamente por toda parte, tanto no Oriente como no Ocidente, até que puderam presenciar, historicamente falando, a fundação beneditina de Monte Cassino, seu ponto culminante. Nestes mosteiros, vivia-se de modo consciente a fé cristã em comunidade. A nostalgia da igreja primitiva, pela comunidade na qual, conforme diz o evangelista Lucas, todos eram um só coração e uma só alma e tinham tudo em comum. Atos dos Apóstolos 4:32. Norteava os monges a procurar a Deus comunitariamente. Esta comunhão entre pobres e ricos e entre os diferentes grupos étnicos foi justamente para a época da invasão dos povos bárbaros um sinal de que o reino de Deus havia chegado. Embora os monges tivessem se retirado do mundo para a solidão, eles cunharam, porém, o mundo com uma tal força
como nenhum outro no declínio da antiguidade. Bento de Núrcia, que no clima instável da migração dos povos fundou um pequeno mosteiro no Monte Cassino, já se tornara um padre do Ocidente. Os mosteiros que viveram a partir de sua regra formaram a cultura do Ocidente, tanto através de sua oração como de seu trabalho, e desenvolveram um estilo de vida bem determinado, que marcou a Europa durante longo tempo. Na segunda metade do século IV, os monges já costumavam transmitir as sentenças dos grandes patriarcas. Ainda que suas palavras tivessem sido proferidas dentro de uma situação e para perguntas bem concretas, mesmo assim, se percebia que a sentença, apotegma, do patriarca repleto do espírito adquiria um significado de longo alcance e universal. Mas então, ainda não se produziu nenhuma coletânea de sentenças. Pouco a pouco, surgiram compilações mais extensas que encontraram ampla divulgação por toda a cristandade. Existiam cerca de 160 manuscritos gregos, Miller, Sabipad 17. No que segue, nós procuramos explorar, antes de mais nada, estas sentenças dos patriarcas. Percebemos que elas provêm da experiência e nunca permaneceram meramente teóricas. Elas oferecem instruções e estão repletas de sabedoria. No entanto, nós não devemos ver nas sentenças dos patriarcas máximas universais, válidas para a vida espiritual. Sendo sempre pronunciadas dentro de uma situação bem concreta, trata-se de uma palavra apropriada para este ou aquele interrogador, ou então um caminho terapêutico adequado para estes homens. E é por esta razão que muitas palavras parecem ser unilaterais e exageradas. Aqui não são proferidas verdades para todo mundo. A palavra sempre é pensada para uma pessoa bem determinada e para uma situação também determinada. Ela serve como um aguilhão que deve estimular o monge a fazer o que é necessário naquele instante, e de preferência imediatamente, quer dizer, hoje mesmo, não deixando para o dia de amanhã. João Cassiano, Askealme 11. O que os apotegmas transmitem com referência a uma determinada situação foi descrito sistematicamente por Evagrio Póntico, 345 a 399 d.C. Evagrio, em latim Evagrius, era grego e teólogo formado que, por circunstâncias históricas, teve de fugir de Constantinopla, vindo a tornar-se monge no Egito. Iniciado no monaquismo por um patriarca, torna-se imediatamente um pai espiritual muito procurado. E apesar de sempre de novo combatido, tornou-se ele um perito no tratamento dos pensamentos e dos sentimentos, na luta com os demônios. Muitos irmãos procuraram-no e lhe pediram conselho para suas lutas espirituais. Paládio, um discípulo de Evagrio, escreve: seu costume era o seguinte: os irmãos reuniam-se em sua casa aos sábados e domingos. Falavam com ele sobre seus pensamentos durante toda a noite e ouviam suas vigorosas palavras até raiar o dia. Então, cheios de alegria, iam embora e louvavam a Deus, pois sua instrução era verdadeiramente muito afável. Evagrio, Carte 10, 48. A pedido de muitos daqueles que de algum modo realizavam uma busca ascética, Evagrio descreve suas experiências e dá orientação a muitos monges em suas lutas espirituais. Seus escritos são sempre escritos de ocasião e redigidos para determinados monges que os solicitavam. Acerca dos livros de Evagrio, escreve-nos Paládio:
Seu intelecto tornou-se tão transparente e o seu conhecimento e o seu discernimento eram de uma sabedoria tão grande que lhe era possível diferenciar as diversas ações dos demônios. Ele também era muito versado nas Sagradas Escrituras e nos ensinamentos ortodoxos da Igreja Católica. De sua erudição, de seu conhecimento e de sua apurada compreensão, dão testemunho os livros que ele deixou escrito. Evagrio, Cart. 10, 52s. Os escritos de Evagrio tornaram-se, ao longo dos séculos, as bases espirituais dos monges. Mesmo que Evagrio se arrependesse das desavenças que teve com anti-originistas de má fama, seus escritos acabaram sendo proibidos pela Igreja. Fato é que também os monges contribuíram para que muitos de seus escritos fossem atribuídos a São Nilo. Assim, apesar da censura eclesial, tais escritos tornaram-se a norma para a vida moral. No Ocidente, foi Cassiano, um dos discípulos de Evagrio, quem teve o cuidado de conservar a sabedoria de seu mestre em um ou outro de seus livros. Cassiano foi, depois da Bíblia, o autor mais amplamente lido e divulgado durante a Idade Média. No que segue, nós tentaremos expor e tornar fecundo para os dias de hoje alguns aspectos da espiritualidade, como os encontramos nos apotegmas de Evagrio, Cassiano e outros escritores monásticos.